Então, quando você pega um caso como esse, o que fazer com esse paciente? Importante dizer, você vai atender paciente com atelectasia na UTI. Vai atender tanto paciente em ventilação mecânica, como esse paciente está entubado, você vê o tubo traqueal, como você vai pegar pacientes que estão em respiração espontânea, que não estão entubados, e você vai pegar esses dois tipos de pacientes que vão apresentar atelectasia, que algumas vezes é um sintoma leve, e outras, quando tem uma atelectasia com colapso difuso, com um sintoma, um sintoma mais acentuado. Quando você vai fazer uma conduta com esses pacientes, você tem que entender o que está acontecendo, para definir uma conduta efetiva e eficaz, e não fazer uma conduta que não tem efeito. Falo muito na analogia de você entrou na floresta. Entrou na floresta, você está vindo na floresta e apareceu lá uma barata. O que é que você vai ter que fazer? Você pega, tá de sapato, pisa em cima da barata e matou a barata. Mas você pega e vê um leão. O que é que você vai fazer? Vai pisar no leão? Não. Você vai ter que utilizar uma arma, algo que para se proteger, que tenha mais força, né? E ao contrário, você pegou, viu uma barata, você vai utilizar uma arma, uma bazuca, fazendo uma analogia de ducha, uma bazuca para matar a barata, ou você só vai pisar em cima? Você vai pisar em cima. Então, tanto para um tipo de atelectasia ali que está tendo poucos efeitos, que você tem que atuar de maneira preventiva, você tem que utilizar uma conduta mais efetiva para aquela atelectasia e que não utilize tanto desgaste, que não gere tanto repercussão para o paciente, e quanto outros pacientes, você vai ter que realizar uma conduta que gera mais repercussão. E aí vai depender de cada caso. Como saber qual é a conduta? Tendo um método de tomada de decisão efetivo, sabendo o que avaliar, e a partir daquele momento do que avaliar, você decidiu o que vai fazer. E a atelectasia nada mais é que é uma redução volumétrica do pulmão decorrente da menor aeração de parte ou de todo o pulmão. Observe, de parte até parta, de parte ou de todo o pulmão. Se você tem áreas pequenas de atelectasias, vai ter uma repercussão pequena. Se tem uma atelectasia difusa, vai ter outra repercussão. Se você tem um derrame pleural que comprime uma área do pulmão e faz uma atelectasia secundária a esse derrame pleural, você tem uma repercussão. Se você tem uma obstrução por acúmulo de secreção que fecha todo o pulmão direito, como é nessa imagem, você tem outra repercussão. Para cada uma, você vai ter uma conduta diferente. Vamos dar outro exemplo prático. Esse é um exemplo de como a fisioterapia pode modificar totalmente essa... Você tem um tomógrafo de impedância elétrica aqui. Que é o tomógrafo de impedância elétrica, colocado uma faixa no tórax do paciente, essa faixa ligada num tomógrafo de impedância elétrica, e a gente consegue ver, através aí da passagem da corrente, como é que está tendo a ventilação e a perfusão. Aqui sendo demonstrado a ventilação. Então, tem a imagem do pulmão, a imagem dessa área, né, que é transversal, traçado por essa linha, e quando eu coloco aqui para passar o vídeo, você tem o pulmão esquerdo sendo ventilado e o pulmão direito sem ter ventilação. Vou repetir de novo aí para vocês. Ó, pulmão esquerdo sendo ventilado, pulmão direito sem ventilação. Então, 87% de ventilação é do pulmão esquerdo. Pulmão direito, 3%. Tem algo errado aí. Isso gera piora da troca gasosa. Você tem uma ventilação indo toda para apenas um pulmão. Você não está ventilando. Estou botando 6 ml por quilo de peso. 6 ml por quilo de peso para ventilar apenas um pulmão vai ser mais lesivo para esse paciente. Então, é lesivo, é uma conduta lesiva para esse paciente, você está identificando que tem algo errado. E aí você, como fisioterapeuta, chegou lá e atuou, e é isso que aconteceu aqui depois das terapias sendo realizadas com o paciente. O que é que a gente observa? Expandiu o pulmão direito. Antônio, mas eu não tenho uma tomografia de impedância elétrica. Eu só vou conseguir identificar o que eu tenho que fazer se eu tiver uma tomografia de impedância elétrica? Não, porque a tomografia é algo a mais que você pode utilizar para identificar que está tendo alteração da ventilação e perfusão e que está tendo um colapso pulmonar. Mas a atelectasia apresenta sinais e sintomas. Nós, como fisioterapeutas, temos que dominar e aí saber qual conduta realizar com o paciente através de sinais e sintomas. Não, os sinais e sintomas vai identificar que tem algo errado. Você vai, através desses sinais e sintomas, ter uma sequência lógica de avaliação para definir a conduta por meio de um raciocínio clínico claro com esse paciente. Mas você tem que saber os sinais e sintomas. Os sinais e sintomas, ele está dando um alerta. Ó, tem algo errado aqui. Então, mesmo se você não tiver uma tomografia de impedância elétrica, não tiver o exame de imagem ainda, não tiver a radiografia, você vai ter um sinal de alerta, tem algo errado com o paciente quando tem uma atelectasia. E qual o benefício de você entender isso e gerar conduta? Primeiro que você consegue reverter alterações que está presente do paciente rapidamente, através de condutas simples. Você consegue identificar esses sinais e sintomas e correlacionar com algo que está acontecendo com esse paciente. E aí definindo a melhor conduta. Então, quais são os sinais e sintomas que vão fazer você pensar que tem uma atelectasia? Dispneia, o paciente apresentou um quadro agudo de dispneia, hipoxemia, aumento da frequência respiratória, uma expansão torácica reduzida, são alguns sinais. Então, se a gente voltar aqui, ó, nesse caso, queda de saturação, redução do volume corrente, nem se não tiver o exame de imagem ainda, você já poderia pensar, ó, hipoxemia, aumento da frequência respiratória, também está nesse caso, aumentando a frequência respiratória, lembrando que aqui é só uma imagem ilustrativa, certo? Não é especificamente nesse caso, não. Mas a gente está ventilando aqui em PCV e a frequência respiratória foi para 29. Você está
havendo um sinal apresentando os sinais de pode ser. É atelectasia? Não, mas pode ser. Então, hipoxemia, aumenta a frequência respiratória, expansibilidade torácica reduzida no lado afetado, redução do volume corrente. Então, o volume corrente estava ali 500, 480, caiu para 290. Vai escutar o paciente, seguindo o processo de tomada de decisão, pegando todos os dados objetivos, identifica que tem crepitações finas no final da inspiração, teleinspiratórias. Então, a ausculta respiratória apresentando crepitações finas teleinspiratórias, sinal que pode ter que esse paciente esteja apresentando uma atelectasia. E aí você não tem o exame de imagem ainda, solicita uma radiografia de tórax. Ah, mas tem exame de imagem da manhã, foi feito radiografia logo cedo de manhã, mas aconteceu essa alteração aguda à tarde. Solicita um exame de imagem. Você não tem nada correlacionando com, pode ser um pneumotórax, nada que pode estar, foi outra conduta que gerou essa queda de volume corrente dessa hipoxemia, provavelmente vai ser uma atelectasia, mas para você confirmar, pode solicitar um exame de imagem, uma radiografia de tórax. Outro dado, murmúrio vesicular reduzido no lado afetado. Taquicardia decorrente da hipoxemia, aumento da demanda, ao apresentar um ataque cardíaco, o paciente também pode apresentar. Então, abriu os sinais, você vai correlacionando, o que é que pode ser? Pode ser uma atelectasia, vamos solicitar um exame de imagem. Solicitou o exame de imagem, aí identificou uma opacidade. Que a opacidade pode ser um derrame, pode ser uma atelectasia, pode ser uma condensação, pode ser um outro tipo de lesão. Ah, solicitou imagem e, na verdade, tem uma área de pneumotórax. Não é uma atelectasia, tem até atelectasia secundária ao pneumotórax, mas sua conduta para resolver não vai ser a mesma que fosse uma atelectasia obstetrícia pneumotórax, tem que ser drenado, tem que tirar o componente, tá? Gerando essa alteração da mecânica. Então, esse pneumotórax tem que ser drenado, dependendo do tamanho do pneumotórax. Aí quem vai fazer isso é a equipe médica e não o fisioterapeuta. Então, você chegou, olhou e identificou a causa. Aí que você vai ver, seguindo o processo de tomar a decisão, avaliou os parâmetros, os sinais, os sintomas, dados objetivos, solicitou exame de imagem, fez inspeção, palpação, ausculta do paciente, tem todos os dados, você vai correlacionar qual a causa. O que é que está levando a essa atelectasia? E aí você vai atuar na causa. Ah, Antônio, mas e o sinal de hipoxemia, de queda de volume corrente? Você pode até fazer um ajuste ali agudo para resolver o problema de emergência, aumentar a FO2 um pouco, aumentar um pouco o delta se for necessário para esse paciente, mas isso não vai resolver a causa. Se você não for atuar na causa, você está gerando uma intervenção errada. Sempre tem que ser na causa. A causa, nós temos vários mecanismos que podem levar à atelectasia. E esses mecanismos que podem levar à atelectasia, você tem que entender para saber se você, como fisioterapeuta, pode gerar intervenção. Se você está num ambiente muito profissional, tem você, o fisioterapeuta, tem o médico de plantão, tem o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o nutricionista, o fonoaudiólogo, você tem vários profissionais. Você, como fisioterapeuta, tem que entender. Essa conduta tem que ser minha ou não? Vamos dar um exemplo. Você pegou um paciente que tem uma atelectasia, que o tubo está seletivo. É você necessariamente que tem que posicionar o tubo do paciente? Necessariamente, pode ser a conduta do médico. Ah, você viu que tem a presença de uma atelectasia, a história do quadro clínico é porque ele tem um tumor, esse tumor comprime os brônquios que está gerando a atelectasia. Você vai resolver esse tumor? Não, você não vai resolver essa causa. Você, como fisioterapeuta, vai resolver outros tipos da atelectasia. Qual a principal que você vai resolver? A atelectasia obstrutiva por acúmulo de secreção. O paciente que está fazendo um acúmulo de secreção, uma obstrução dos brônquios que leva a uma absorção do ar e, com isso, um colapso pulmonar. Isso acontece rotineiramente dentro da terapia intensiva. Várias e várias vezes, você está lá com o paciente bem estável, de uma hora para outra, aparece esse padrão de alteração clínica, chega na ausculta, crepitantes teleinspiratórios, presença de ronco, você está identificando o que é que está acontecendo ali e você vai gerar a intervenção. A intervenção vai ser definida de acordo com a causa. Porque esse estudo aqui, a atelectasia lobar aguda e de Marini, ele fala um padrão de conduta que você deve utilizar, pode utilizar com esses pacientes. Não tem na literatura um protocolo bem definido. É dessa forma que tem que ser feito. A gente tem os componentes da fisiologia, o que é que tem repercussão quando você está fazendo uma ventilação do paciente, como você está gerando posicionamento, e o que é que foi identificado com componentes de terapia de remoção de secreção.